Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a paz e a graça do Senhor Jesus repouse sobre você e toda a sua família hoje e sempre. Que bom ter você aqui, irmão. Que bom ter você aqui, irmã. Eu fico muito feliz de saber que vocês me acompanham diariamente através desses devocionais. Espero que vocês cresçam e amadureçam como homens de Deus e mulheres de Deus. Hoje eu gostaria de trazer um tema um pouco polêmico, né? A religião apenas complica. A gente precisa falar um pouquinho sobre religião. Tem pessoas que ainda não entenderam a essência do Evangelho e vivem vidas literalmente religiosas e agindo no legalismo. Mas antes da gente começar, queria pedir para você ainda que não é inscrito aqui no canal, se inscreve já, irmão. Ativa o sininho de notificação em todas, né, para que você possa receber vídeos diariamente. Quero agradecer a você que me acompanha diariamente e quero dizer para você que está entrando pela primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Então assim, não saia, fique até o final que eu estarei fazendo uma oração poderosa da parte de Deus diretamente ao seu coração. Mas sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo de hoje. A palavra de hoje se encontra em 1 Coríntios capítulo 13. Assim, permaneça agora os três: a fé, a esperança e o amor. E o amor deles, porém, é o amor, é o maior. Irmãos, a pergunta que eu faço antes de tudo a gente começar hoje é: você tem fé? Em quem? Porque assim, por que eu estou perguntando isso? Porque tem muitas pessoas que falam: não, eu tenho fé, pastor. Mas às vezes tem fé no pai, tem a fé na mãe, tem a fé no pastor, tem a fé na igreja, mas não tem a fé em Jesus. E nós precisamos entender sobre essa verdade. Qual é a essência da sua fé? Você precisa se perguntar, né? Porque assim, segundo Coríntios aqui, existe um tripé: fé, esperança e amor. E a falta de qualquer um desses, irmão, torna incompleta a caminhada aqui na terra para buscar o Senhor. Você não pode ter apenas fé sem esperança ou sem amor. Você não pode ter fé e não ter esperança e ter amor. Como você pode, assim, faltar qualquer um dessas? Não, você precisa ter as três. E é muito importante isso. Você já parou para pensar que pode estar depositando a sua fé em coisas erradas? Às vezes você faz isso com a melhor das intenções, porque a religião só é sobre você. Você já parou para pensar sobre isso? Suas boas ações, suas piedades, seus esforços, ao passo que o Evangelho é sobre o amor de Deus. A religião geralmente ela é egocêntrica, ela coloca a gente como o centro das coisas, mas o Evangelho, o centro é Cristo. Então compreenda que se você está depositando a sua fé na religião ou em Jesus, as duas coisas são extremamente distintas. E você, se está em uma mão, você está na contramão, né, da outra. Quando a gente lê a palavra, a gente percebe que Jesus, em um determinado momento do Novo Testamento, ele chama os líderes religiosos e mestres daquele tempo de raça de víboras, serpentes e hipócritas. Lembrando que a palavra hipócrita, ela vem do grego, irmão, significa ator. A pessoa não estava sendo realmente verdadeira, né? Então assim, eles estavam guiando cegos, um cego guiando outro cego. Deus, ele deseja que a gente não seja religioso, mas que a gente viva o verdadeiro evangelho. Tem pessoas que são legalistas. Sabe, irmãos, certa vez eu estava na igreja, isso foi algo que aconteceu. Uma irmã veio chorar para mim porque uma outra irmã tinha repreendido ela. Na igreja, vocês sabem que existe o altar e geralmente eu gostava de subir ao altar, de orar, passar o meu tempo ali, passava horas ali, às vezes ajoelhado, às vezes eu deitava literalmente, às vezes eu andava no altar, clamando a Deus, buscando por resposta, tendo comunhão com o Senhor. E a outra irmã, ela quis ir, geralmente quem eram os pastores, né? E uma terceira pessoa pegou e falou que ela não poderia subir ao altar, que era só para pastores. E aquilo machucou muito aquela irmã
E ela estava querendo parar a caminhada com Deus na igreja por conta disso. Isso é o que, irmão? Religiosidade. Deus, ele deseja que todos nós tenhamos acesso às coisas dele. É por isso que Cristo morreu. Por isso que eu estou falando muitas vezes, a religião apenas ela complica a vida das pessoas. Sabe, se a gente pegar o Antigo Testamento, você vai ver que quando Moisés ele cria, Deus dá os 10 mandamentos, Moisés cria 600 e poucas leis, 665 leis, né, para o povo cumprir. No tempo de Jesus, passados quase 3.000 anos ali, irmãos, você vai ver que existe mais de 3.000 regras. Ou seja, o povo complicou tanto as coisas, que o próprio Jesus fala assim, vocês criam regras que nem vocês conseguem cumprir. Dogmas religiosos, um monte de coisa. Então, o povo, né, estava perdido. Por exemplo, eles fizeram dentro do templo uma separação onde que as mulheres não podiam sentar com os homens. Tinha uma muretinha vazada, as mulheres olhavam por aquela muretinha ali, os homens lendo a Torá, as escrituras sagradas, palavras de Deus. Olha só, que coisa, né, irmão? E existem muitas igrejas, infelizmente, que criam doutrinas que não precisam, dogmas, muitas vezes que não precisam, e dificulta a vida das pessoas. Um caso polêmico é, por exemplo, assim, porque pastor não pode andar de bermuda, pastor tem que andar de calça, irmão. Eu começo a rir com esse tipo de coisa, porque é pura religiosidade. Eu me lembro, há uns anos atrás, que eles falavam que a televisão era a caixa do diabo. A bola de futebol, né, era a cabeça do capeta. Irmãos, talvez você tá rindo aí, mas é verdade isso aí. A mulher, se pintasse alguém de vermelho, estava com um espírito, né, maligno dela, de prostituição. Você tá me entendendo? Então, assim, existem muitas coisas que as pessoas, por ser religiosas, elas pegavam e criavam situações onde afastavam elas de Deus e a outras pessoas de Deus também. E Deus, ele não deseja que eu e você vivamos assim. Então a gente precisa ter uma fé, a gente precisa acreditar no Senhor infinitamente, que Ele é poderoso para agir em qualquer área da nossa vida, que Deus, Ele está aqui para nos abençoar, para aumentar a nossa fé, para nos dar esperança, para nos dar amor. Nós precisamos. Não deixe, irmão, as pessoas te frustrar. Pastor, como é que eu posso fazer isso? Simples, irmão, lê a palavra de Deus. Sabe por que muitas pessoas elas ficam sofrendo? Porque elas não lêem. Elas não lêem as escrituras, elas não lêem a palavra, elas não entendem, vão para a igreja. Aí tem pessoas lá que muitas vezes não lê a Bíblia e fala do que escutou ou do que acredita. E outras pessoas que até lêem a Bíblia, mas estão usando o orgulho e a soberba para manipular as situações, né, para falar coisas que não existem. Por exemplo, a Bíblia fala que nós precisamos dizimar na casa de Deus. Aí foi uma pessoa lá, um pastor, né, infelizmente, que eu não vou falar o nome aqui, mas que se perdeu na caminhada, falou assim, vamos dar o dízimo. Então, assim, criou uma coisa que não existe, e a palavra de Deus diz o quê? Ai daquele que tirar um tio ou acrescentar. Deus diz que essas pessoas vão se ver. Então, assim, eu não sei, irmão, se você foi machucado pela igreja, pelos irmãos, se você se afastou, saiba que eu já me afastei da igreja por 3 anos e meio por causa de religiosos, né? Me desviei pela bondade e graça de Deus, Deus me restaurou, né, de novo para a sua presença, e estou até o dia de hoje exercendo a minha fé, adorando Ele no santo nome dEle. Então, assim, irmãos, se a igreja te machucou, eu te peço perdão em nome de Jesus. Se algum irmão te machucou, algum pastor, algum líder, e você se afastou, saiba que Deus te trouxe aqui nesse devocional para dizer que te ama e Ele anseia pelo teu retorno, pela tua volta. Então, assim, eu peço perdão pelas pessoas que deveriam pedir perdão e não decidem pedir perdão. Que o Senhor possa ter misericórdia desse povo que é religioso e que possa mostrar a verdade. Irmãos, perdoa, volte para os caminhos do Senhor.
Eu sei que a religião é complicada, mas nós não estamos aqui para viver a religião, estamos aqui para viver o verdadeiro evangelho em nome de Jesus. Pai, eu oro por todas as pessoas nesse momento, pessoas que um dia estiveram na igreja e se desviaram, pessoas que foram machucadas por irmãos, por líderes, por pastores, pela religião. Que o Senhor possa curar a vida, Senhor, dessas pessoas que estão feridas. Que o Senhor possa fazer justiça e trabalhar no coração daqueles que fizeram tais acusações infames ou levaram os menores a Caim. Que o Senhor possa trazer todos eles para a Tua presença com muito amor, com muita fé, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, não deixe a igreja complicar, não deixe as pessoas complicar. Leia a palavra de Deus e você vai ser livre, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Deus abençoe você, tenha um ótimo dia.